noite. O que faz um homem pensar que um povo é melhor do que todos os outros habitantes do planeta? O que fez Adolf Hitler acreditar que os alemães eram uma raça pura e, em nome disso, o governo nazista assassinou 6 milhões de judeus? Uma loucura? Um doente com poder nas mãos? Hoje, em várias partes do mundo, foi lembrado o Holocausto. 27 de janeiro é uma data em memória daqueles que morreram nos campos de concentração. Vamos agora aos destaques desta quinta-feira. Presidente Dilma Rousseff anuncia a construção de 6 mil casas para vítimas da tragédia na região serrana do Rio. Empresários prometem doar outros 2 mil imóveis. Chuva causa inundação em área vizinha ao deserto na Arábia Saudita. E em Nova York, tempestade de neve provoca estado de emergência com o fechamento de escolas e atraso nos aeroportos. Infraero recebe licença ambiental para ampliar o aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior paulista. Simplificação na hora de recolher impostos e descontos tem tirado da informalidade gente que sonha em abrir o próprio negócio. Novos equipamentos inaugurados hoje no Hospital das Clínicas de São Paulo vão combater a infecção hospitalar por bactérias. Ao vivo, em programa de televisão, Hugo Chávez ameaça confiscar um banco e ainda ameaça o banqueiro pelo telefone. Bueno, pero es que usted tenga cuidado con lo que me responda. Exposição em São Paulo mostra influências da transformação econômica da China na arte contemporânea. Universidade em Liverpool forma a primeira aluna especializada em Beatles. On the corner is a banker with a motor car. The little children laugh at him behind his back. Participam desta edição do Jornal da Cultura o cientista político Carlos Novaes e o advogado Ayrton Soares. O que Eliana Tranquese e os banqueiros Daniel Dantas e Edmar Cid Ferreira têm em comum? Todos são empresários condenados pela justiça brasileira, mas não estão presos. E como se não bastasse a reforma do Código de Processo Penal, que está para ser votada na Câmara dos Deputados em Brasília, pode facilitar ainda mais a vida de empresários que têm problemas com a justiça brasileira. A empresária Eliana Tranquese e o irmão dela, Antônio Carlos Piva Albuquerque, donos de uma das maiores lojas de artigos de luxo do país, foram condenados a 94 anos de prisão por sonegação fiscal e evasão de divisas. Estão soltos. Outro exemplo, o banqueiro Daniel Dantas, condenado a 10 anos por crime de corrupção ativa, está em liberdade. O mesmo acontece com o jornalista Pimenta Neves, condenado a 15 anos de prisão por homicídio. Rico realmente não vai para a cadeia. E se vai, fica por pouco tempo. De acordo com a lei, a prisão preventiva só pode ser aplicada em alguns casos, como, por exemplo, quando o réu está tentando subornar ou coagindo testemunhas para garantir a ordem pública ou quando há risco de fuga do acusado. Exemplo recente é o do médico Roger Abdelmaci, que depois de requerer a renovação do passaporte, teve a prisão preventiva decretada, mas ele segue foragido. Segundo o Ministério da Justiça, hoje menos de 1% da população carcerária brasileira tem ensino superior e quase metade dos presos não tem sequer o ensino fundamental completo. 44% dos presos brasileiros cumprem prisão preventiva. O projeto, que trata da reforma do Código de Processo Penal, pode reduzir esse número. O projeto inclui 16 medidas alternativas à prisão, como recolhimento domiciliar, pagamento de fiança e suspensão do exercício da profissão. A prisão preventiva, que deveria ter um caráter excepcional, porque alguém que é preso preventivamente não foi ainda considerado culpado pela justiça, esta prisão, como disse que deveria ser excepcional, virou uma resposta corriqueira. É preciso que haja uma cessação desta fúria acusatória que muitas vezes não leva a nada, leva sim a essa espetacularização do crime
que por sua vez leva ao cometimento de injustiças irreparáveis. Mas na opinião desse advogado, essas medidas só beneficiariam réus de alto poder aquisitivo. São medidas típicas para gente que tem status. E essas medidas agora serão utilizadas amplamente para não mandar essas pessoas para a cadeia. Como é que é a repercussão na cabeça do brasileiro que acaba, por exemplo, de assistir essa reportagem? Como é que vocês imaginam? Novaes? Eu diria que a reação é sempre dupla, digamos assim, né? De um lado, as pessoas se sentem injustiçadas, né? As pessoas acham que, com base num sentimento de ressentimento que há no Brasil, porque sempre a desigualdade é muito grande, né? E sempre se assistiu os ricos saírem bem de situações na justiça e os pobres enchendo as cadeias, né? Então, quando as pessoas veem esse tipo de notícia, elas se sentem injustiçadas, sentem que, mais uma vez, a justiça criando elementos para proteger os ricos. Por outro lado, refletindo melhor, as pessoas também são obrigadas a reconhecer que tem, com base no mesmo tipo de mecanismo, tem havido, digamos, uma busca pelo espetáculo na prisão de pessoas ricas, bem postas na vida. Quer dizer, quase como um consolo, um prêmio de consolação. Ele não vai ser preso, mas olha só, a gente... Exatamente. E o que o advogado Marisa Oliveira estava se referindo era isso, quer dizer, há quase que uma vontade de dar satisfação às pessoas através do espetáculo, quando, na verdade, o rito processual, o processo penal é longuíssimo. E, de fato, ele não é impactado de maneira positiva pelo espetáculo da prisão, né? O espetáculo da prisão não impacta positivamente o processo penal. Agora, por outro lado, essas pessoas que estão soltas, elas estão soltas porque não esgotaram-se ainda as possibilidades de recurso. Ayrton, onde que os mais ricos levam vantagem, se de fato levam? Vamos dizer que os mais pobres levam desvantagem, porque não podem ter advogado. E não existe uma defensoria pública ainda em funcionamento em todo o país. Se os mais pobres tivessem acesso a advogado, seria o primeiro degrau para poderem se defender. Eles não têm como ter. São nomeados advogados para fazer a defesa na ausência de um defensor, que são pagos pelo Estado, são os defensores, e nem sempre os defensores se empenham na defesa. Não quero fazer nenhuma crítica aos defensores, muitos deles esgotam a defesa. Mas, naturalmente, um advogado que é pago e vai atrás... Tem outro tipo de incentivo ao trabalho. Essa coisa toda. Eu quero dizer isso, que são os mais pobres não podem ter advogado. Por isso, o maior número de prisioneiros mais pobres. O que existe na legislação, que enquanto não se esgota a defesa, ou seja, os vários recursos, com o trânsito em julgado da sentença condenatória, o cidadão pode ficar em liberdade, desde que ele não ofereça perigo à ordem pública e não vá comprometer a instrução criminal. Isso é o outro ponto, não é? Então é por isso que alguns estão soltos, embora condenados em primeira instância, não é? Ao duplo grau de jurisdição e até, às vezes, recursos até o Supremo Tribunal Federal, que aí possibilita que o sujeito fique solto. A questão toda... É a morosidade. A questão toda é que, e o mais grave nessa reforma, processo penal, é que agora se vai adotar 2 juízes para um só processo. Como um juiz da instrução, que vai cuidar da instrução criminal, e o outro que vai julgar. O que é instrução criminal? Instrução criminal é toda a fase de prova, que vai ouvir testemunhas. Quer dizer, quem vai estar com toda a informação do processo. Na mão. E depois vem um juiz para julgar. Agora, veja bem uma coisa. Nós não temos juízes suficientes no país. E criar a exigência de ter 2 juízes para o processo é um desatino. Isso é um absurdo. Eu espero que as mudanças que possam ser feitas no projeto na Câmara possam devolver o projeto ao Senado emendado e, a partir daí, então, se chegue a uma posição. A ordem dos advogados está atenta a isso. Eu espero que consiga. Olha, e o ex-presidente Lula voltará a receber salário como dirigente do PT. Ele vai ser reconduzido ao cargo de presidente de honra do partido. Segundo o Partido dos Trabalhadores, Lula receberá cerca de R$13 mil por mês. O valor se somará a 2 aposentadorias recebidas pelo ex-presidente, uma por ser anistiado político e outra por invalidez, devido à perda de um dedo mínimo na mão esquerda na linha de produção de uma metalúrgica em 1964.
Como ex-presidente da República, ele não terá o benefício. A Constituição de 1988 vetou a aposentadoria para os ex-presidentes, mas em alguns estados o pagamento é feito a ex-governadores ou respectivas viúvas. Essa brecha permitiu o surgimento de casos curiosos, como o de Humberto Bosaipo, do DEM do Mato Grosso. Presidente da Assembleia Legislativa em 2002, ele assumiu o governo do estado por 10 dias e hoje recebe R$15 mil por mês como ex-governador. Pedro Pedrocian, que governou os estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, recebe 2 aposentadorias, que somam mais de R$40 mil por mês. Outro caso é o do senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná. Ele ganhou na Justiça o direito de receber a aposentadoria por ter sido governador do estado entre 1987 e 1991. O valor mensal é de R$24 mil. O senador ainda pede o pagamento retroativo ao fim do governo, cerca de R$1,5 milhão. Álvaro Dias diz que vai doar a aposentadoria para entidades assistenciais. Mas uma das notas apresentadas por ele para comprovar o repasse tinha a data de novembro deste ano. A assessoria do senador informou que o erro foi cometido pela entidade que recebeu os valores e que a nota correta será entregue nos próximos dias. A Ordem dos Advogados do Brasil anunciou que entrará com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra as leis estaduais que mantêm as aposentadorias aos ex-governadores. Quer dizer, mais um capítulo aí das aposentadorias, mas o caso do Lula é uma coisa e dos governadores é outra, não é isso? O Lula, eu fico muito feliz que ele tem uma fonte de recursos conhecida, os 13 mil e as aposentadorias. Conheço o Itamar, também sei que tem muitas dificuldades, que não tem pensão, essa coisa toda. Tem uma pensão de senador. Fernando Henrique vive das suas conferências e tem condições de sobreviver. Enfim, se nós formos ver os presidentes vivos, eles todos têm demonstrado de onde vem o dinheiro. Eu fico muito feliz que o Lula vá ser o presidente de honra com função remunerada no partido é entidade de direito privado, que pode perfeitamente contratar quem quiser, e a partir daí, vamos ver se ele vai trabalhar lá no partido para fazer o trabalho partidário. Eu acho que são duas coisas diferentes. Acho que o Lula, como presidente de honra do partido, ele não poderia receber salário, mas eles vão colocá-lo como assessor do partido para poder receber o salário. O que tem que ver só é de onde é que vem os recursos para esse pagamento de salário, não é? Para o Lula e para outros dirigentes partidários. Não é? E como é que o partido está viabilizando a sua vida econômica para além do fundo partidário, quer dizer, a contribuição dos filiados, a contribuição dos militantes, quer dizer, que no começo do partido era uma... É assim que vive um partido, não é? De doações... No caso do PT, há um desconto sistemático na folha de pagamento de todos que têm mandato. E quem não permitir isso, corre risco de sofrer uma sanção. Então, eles têm uma fonte assegurada aí. A outra fonte é o fundo partidário, que, pelo que vamos lembrar, foi agora reforçado de uma forma extraordinária para pagar os débitos, para todos os partidos, hein? Para pagar os débitos de campanha. É um absurdo, mas aconteceu agora, uma decisão tomada recentemente. E esperemos que o Tribunal de Contas preste bem atenção nessa prestação de... A Justiça Eleitoral, não, melhor, o Tribunal, preste bem atenção na prestação de contas dos partidos. Olha, as vítimas da tragédia na região serrana do Rio de Janeiro vão receber em caráter emergencial 8 mil casas populares. O anúncio foi feito hoje pela presidente Dilma Rousseff e pelo governador do Rio, Sérgio Cabral. Em cerimônia no Palácio Guanabara, o governador do Rio, Sérgio Cabral, anunciou que 12 empresários da construção civil se uniram para doar às vítimas da enchente na região serrana 2 mil casas. Cabral disse que, ao convidar a presidente Dilma Rousseff para o anúncio, foi surpreendido por ela, que ofereceu a construção de outras 6 mil residências em caráter emergencial. Com isso, o que nós pretendemos é justamente diminuir a dor dessas famílias. A gente sabe que a dor ela é insuperável, as perdas não têm preço, nem podem ser superadas só com uma casa, mas eu acho que é uma iniciativa que vem no sentido de melhorar essa situação. As moradias do governo federal não vão custar nada para as famílias, porque terão subsídio federal e o governo do Rio vai pagar as prestações de R$ 50 mensais. Foi a segunda vez que a presidente Dilma esteve no Rio de Janeiro por causa da tragédia, que aconteceu há 2 semanas e deixou mais de 800 mortos e 500 desaparecidos.
Olha, se a gente faz aqui uma conta rápida, uma conta, como a gente diz, de padaria, são 10 mil casas. Ajuda muito. Mas eu acho que ainda não resolve a questão do déficit, né, de moradias decentes. Estão falando das seguras. casas populares agora. Todos aqueles que tinham casas nessa área, pessoas que tinham casas de veraneio, terão que ser indenizados pelo Estado. Uhum. Olha, e aqui em São Paulo, o calor foi insuportável hoje. Agora, imagine ficar parado no trânsito sob um sol intenso. E foi exatamente o que aconteceu. Os detalhes você vai saber com a repórter Luísa Moraes, que está na Ponte das Bandeiras, sobre a marginal do Tietê. Boa noite, Luísa. Boa noite, Poli. Agora o trânsito flui sem problemas. Uma situação muito diferente da que enfrentou o paulistano hoje pela manhã. Vários pontos de lentidão na cidade. Boa parte do problema foi provocado. Por quê? Porque, segundo a CET, desde a última sexta-feira, 600 semáforos na cidade apresentaram falhas. E aí o motorista ficou preso no trânsito e ainda enfrentando a temperatura máxima do ano, registrada hoje, de 32 graus e meio em São Paulo. No Rio chegou a quase 40 graus, 39,7. A boa notícia é que, segundo a CET, que administra o trânsito na cidade, 98% dos semáforos já estão funcionando normalmente. A promessa é que até amanhã 100% deles estejam sem nenhum problema, mas ainda há 50 quebrados e 45 funcionando de forma intermitente. Por isso, o motorista precisa ter atenção e paciência. Poli. Obrigada, Luísa. E as surpresas do clima continuam. A tempestade desaba sobre a cidade de Jeddah, na Arábia Saudita, situada nas proximidades do deserto. Acostumados a altas temperaturas e a um clima seco, os moradores de Jeddah foram surpreendidos por um temporal que inundou a cidade. Carros foram arrastados pelas águas que invadiram lojas e casas. Segunda maior cidade da Arábia Saudita, Jeddah tem 4 milhões de habitantes e fica a poucos quilômetros do deserto. Nova York enfrenta a 5ª tempestade de neve neste inverno. A prefeitura declarou estado de emergência, as escolas fecharam e os aeroportos da cidade enfrentam atrasos. Andar de bicicleta, nem pensar. Caminhar exige muito cuidado, ainda mais para quem precisa levar bagagem. Para os funcionários da prefeitura, fica a difícil tarefa de remover as toneladas de neve acumuladas. O Central Park se transforma em cenário de filme e ainda assim há quem consiga brincar. Nos aeroportos, tudo parado. A prefeitura decretou estado de emergência e na cidade as escolas estão fechadas. A nevasca se estendeu por toda a costa nordeste do país. Em Washington, 30 mil moradores ficaram sem energia elétrica, portanto, sem aquecimento interno, num frio de menos 8 graus. Vulcão entra em erupção no sul do Japão e deixa cidades em estado de alerta. Sucessivas erupções se estenderam durante toda a madrugada. Pela manhã, o vulcão Kirishima ainda lançava uma extensa nuvem de fumaça. As autoridades locais emitiram estado de alerta e todos os moradores no raio de 2 quilômetros da montanha foram obrigados a abandonar as casas. Nas ruas das cidades de Miyazaki e Kagoshima, as pessoas usavam máscaras para se proteger das cinzas. Vários voos regionais foram cancelados. Olha, é a revolta dos deuses, né? Vendo essas 3 matérias aí. E prevenção acaba sendo a palavra de ordem nesse momento. Tanto faz, né? Também porque tudo é previsível, não é? Não faz? Sim, de certa forma, há um lado de tudo isso que é previsível. Agora, há um outro lado que significa que está havendo uma grande mudança também. Quer dizer, há uma mudança climática no planeta, não é? Situações inusitadas. A matéria diz, na cidade da Arábia Saudita, não havia isso. Deserto. Não havia, e de repente, uma enchente. Né? As nevascas são das mais intensas das últimas décadas. Né? Tudo indica que os países vão ter que aumentar muito os gastos com prevenção, não só no sentido de equipamentos para prevenir, como prevenção no sentido de proteger a população na iminência dos acontecimentos. A mudança climática, resultado do efeito estufa, ela está galopante, está se mostrando cada vez mais intensa. Então, isso muda um pouco os parâmetros do que a gente vinha vivendo. O que aconteceu na região serrana brasileira, do estado do Rio de Janeiro também se inscreve nessa nova ordem aí. Eu porque fico tanto imaginando. É que não há acordo até agora sobre
de fato, a extensão da tragédia é de tal ordem que os geólogos, os especialistas ainda estão procurando entender como é que se deu aquele processo ali na região serrana. Então, e olhando para adiante, eu acho que uma coisa que vai ter que se pensar, aliás, o Jornal da Cultura vai fazer uma matéria especial sobre isso, é sobre a qualidade das construções. Primeiro, se elas têm qualidade mesmo, e depois se elas são adequadas para o nosso solo, como é que, não é? Veja quantos estágios nós temos que galgar para chegar a um nível que chegou, por exemplo, Los Angeles, onde as construções todas são feitas em função da previsibilidade de terremotos. Vejamos agora o que aconteceu na Austrália, o processo da sociedade civil organizada, atuando ao lado do governo para fazer a proteção do cidadão e as políticas de proteção aos cidadãos. Nós estamos numa fase no Brasil que ainda não chegamos nem no primeiro estágio, que é o de proteger o cidadão. Isso, exemplo agora lá da região que o Carlos lembrou muito bem, é um exemplo claro disso. A defesa civil não é preparada. Não funciona, não tem dinheiro, e quando tem dinheiro, como o prefeito que você entrevistou, o dinheiro fica parado, ele não sabe por quê, como se de fato é um absurdo. Então nós estamos nesse estágio agora. Como vamos proteger o cidadão das enchentes, desse tipo de desmoronamento de barranco, de casa que vai pelos rios? Essa é a fase que o país está hoje. E nós temos que concentrar nisso daí para ver se a gente consegue avançar. No Egito, a oposição já tem um candidato a líder do movimento pela derrubada do regime ditatorial que está no poder há 3 décadas. Trata-se do Prêmio Nobel da Paz e ex-diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Mohamed Baradei. Baradei trabalhou mais de uma década na Agência das Nações Unidas, encarregada de garantir o uso pacífico da energia nuclear. Agora ele se coloca à disposição para liderar o movimento de transição para a democracia no Egito. O atual presidente, Hosni Mubarak, não satisfeito com os 30 anos que ocupa o poder, pretendia transferir o governo a seu filho, como se o Egito ainda fosse uma monarquia. O país tem eleições a cada 6 anos, só que o partido do governo sempre vence, com surpreendentes 90% dos votos. A população pede mudanças no regime, mas até agora enfrenta violenta repressão. 6 pessoas já morreram nos confrontos com a polícia e mais de 1.000 já foram presas. Depois da Tunísia, onde o povo nas ruas derrubou a ditadura, e do Egito, onde a mobilização por mudanças é intensa, a revolta popular chegou hoje ao Iêmen. Lá, o mesmo governo está no poder há 32 anos. Na capital, Sanaã, milhares de pessoas aderiram ao movimento pela democracia. O presidente venezuelano, Hugo Chávez, telefona para um presidente de banco em rede nacional de TV e ameaça estatizar a instituição. Chávez mandou que os assessores ligassem para o diretor do Banco Provincial, Pedro Rodrigues, e iniciou o seguinte diálogo. Senhor presidente do Banco Provincial. Rodríguez. Es el presidente Chávez, como ya usted sabe. Yo estoy aquí en una cadena nacional, en una asamblea en cadena nacional. Y yo le voy a repetir con todo respeto, Rodríguez, lo que dije ya públicamente. Si el Banco Provincial que usted preside aquí en Venezuela no está dispuesto a cumplir con las leyes, los decretos presidenciales, comience usted a entregarme el banco. Yo le voy a pagar lo que cuesta el banco. Quando o executivo respondeu que nem todas as exigências são viáveis, Chávez o interrompeu. Bueno, pero es que usted tenga cuidado con lo que me responda, ¿sabe? Porque usted me está diciendo que el banco no está en venta, pero yo se lo puedo expropiar ya, inmediatamente si quiero, en función del interés nacional. Pues tenga cuidado com o que você me está respondendo, sabe? O governo venezuelano exige que os bancos ofereçam financiamentos em condições especiais no setor imobiliário para incentivar a construção civil e reduzir o déficit de moradias. Desde que assumiu o poder há 11 anos, Chávez já estatizou dezenas de empresas nos setores bancário, da construção civil, siderurgia e até alimentos. Em 2010, a Venezuela foi um dos países que teve maior inflação em todo o mundo e um dos únicos na América Latina, ao lado do Haiti, que não registrou crescimento econômico. Qual o preço que os venezuelanos podem pagar por esse estilo, Hugo Chávez? Eles já estão pagando, quer dizer, a inflação enorme, ocorre desabastecimento sistemático lá, né? E essa, digamos, falta de institucionalização da política,
Você veja, o presidente da República liga diretamente para um faz um espetáculo, banqueiro, né? Isso, num espetáculo público. O Berlusconi outro dia ligou para um programa de televisão na Itália para xingar o apresentador, né? E agora nós temos o Chaves ligando para o presidente do banco para ameaçá-lo, porque o que é mais curioso... Ai, que medo, se a bunda pega. Que função teve esse telefonema? Que função ele teve? O que ele significou? É apenas um espetáculo de ópera bufa. Ópera bufa, mas para intimidar. Não, mas nem para intimidar, porque se ele poderia fazer sem precisar telefonar. Não, mas para intimidar o restante. Sem dúvida, para tentar... É para ter um efeito multiplicador, não vai? Não, é para tentar se garantir. O Chaves está erodindo. Esse é o problema. Ele está erodindo junto à opinião pública venezuelana. Porque nada funciona na Venezuela hoje. São crescentes os problemas e cada vez que ele estatiza, ele piora as coisas. A economia está totalmente desarranjada. Mesmo com o petróleo, que é um... Sim, mas esse é o problema. O Chaves está conseguindo fazer com que um país riquíssimo, eu encerro aqui, com que um país riquíssimo da América do Sul entre em seríssimas dificuldades, que tem um ativo fundamental que é o petróleo. Por que isso está acontecendo? Porque o voluntarismo do presidente da República quer substituir todos os mecanismos institucionais de mercado. Isso só pode dar em desastre. Ele vai ser derrubado do poder pelo próprio povo. Ayrton. Eu acho que só resta lembrar aqui agora uma frase do rei de Espanha. Por que não te calas? Quando se dirigiu a Chaves numa conferência internacional. Porque realmente é um absurdo. Enfim, eu não posso julgar o que o povo da Venezuela, como ele age quando vota, e nem sei os meios que estão lá à disposição da condução desse voto, mas realmente a minha conclusão é que este governo não pode ter sucesso e nem pode atender a demanda popular do povo venezuelano. Olha, mais uma vez os produtos chineses invadem o Brasil. Os produtos em questão são obras de arte que fazem parte de uma exposição no Museu de Arte Contemporânea aqui de São Paulo. A enorme pintura dá as boas-vindas aos visitantes. Símbolos tradicionais da cultura chinesa ganham nova forma. É a exposição Comunidade de Gostos, a arte contemporânea chinesa desde 2000, no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Algumas obras seriam impensáveis na China antes dos anos 70. Um exemplo é esta instalação, uma crítica ao consumismo. A virada da arte chinesa se deu após a morte do líder comunista Mao Tse-tung, que governava o país com mãos de ferro. O processo de abertura econômica começou em 1978. O jornalista Jaime Martins viveu na China durante essa fase de transição. A gente passou a ter não apenas a iniciativa privada, as iniciativas empresariais estrangeiras, mas também na área cultural, a China passou a receber orquestras sinfônicas de todo o mundo, conjuntos de balé ocidental. Existe, em primeiro lugar, uma absorção muito forte de todas as várias tendências artísticas contemporâneas ocidentais. E isso está flagrado na exposição. E depois, paulatinamente, a gente vai percebendo como o artista chinês contemporâneo, ele começa a articular toda essa influência ocidental com a tradição milenar chinesa. Isso explica a variedade de obras que estão expostas no Museu de Arte Contemporânea. A exposição vai até 27 de março e a entrada é gratuita. Sem criticar a beleza das obras ou questionar isso, a expressividade delas, é importante lembrar que essas obras só saíram de lá porque foram autorizadas a sair, não é? Porque são engajadas com o atual governo. Não, eu não sou crítico de arte, mas imagino que essas obras devem ter um valor. Agora, fico imaginando o potencial reprimido na sociedade chinesa pela falta de liberdade. O que não seria essa sociedade se tivesse liberdade plena para criação, para expressão, talvez com uma cultura milenar que estivesse numa posição muito melhor do que está hoje, que só se vangloria das suas vantagens de conquistas econômicas, à mercê de um processo desigual de exploração de mão de obra. Eu acho que o ganho que há hoje na arte chinesa em relação ao que havia na época de Mao, que a matéria destacou, é que antes havia um cânone explícito sobre o que era correto e o que não era em termos de arte. Hoje, esse cânone não é tão explícito, mas seguramente os controles continuam. Quer dizer, há artistas revolucionários que são censurados, há artistas revolucionários que ainda não conseguem expressão. Bom, só ver o Nobel, né,
rapaz que foi o chinês, o Xiaobo. E mesmo assim, o Nobel escolhido, quer dizer, o chinês escolhido para o Nobel não é o dos ativistas mais revolucionários da China. Ele é claramente um ativista de mediação. Né? Então, mesmo quando se negocia, digamos assim, de alguma forma com o poder chinês, mesmo aí a repressão se faz presente, porque o Nobel escolhido não está, tanto é que muitos criticaram, porque há ativistas muito mais engajados, muito mais transformadores do que esse que foi agraciado pelo Nobel. Arqueólogos franceses encontram novas salas na Grande Pirâmide de Gizé, no Egito. A descoberta foi apresentada hoje em Paris. Animações em 3D mostram o local exato das duas câmeras, até então desconhecidas. Os arqueólogos descobriram que elas fazem parte de um emaranhado de salas e passagens dentro da pirâmide do faraó Khufu, mais conhecido pelo nome grego de Quéops. Gizé é uma das 3 grandes pirâmides do Egito, erguidas em torno de 2.600 anos antes de Cristo. As pirâmides eram usadas como tumbas pelos faraós, que acreditavam no pós-vida. Depois de séculos de pesquisas, os estudiosos ainda não conseguem desvendar todos os segredos sobre a arquitetura das pirâmides. Teorias mais recentes apontam que elas podem ter sido erguidas de dentro para fora. Rapidamente, não vai? Não, o que eu acho fascinante nessa cultura é isso, que nós estamos descobrindo ainda salas secretas dentro da pirâmide de Gizé. E uma cultura como essa há de encontrar um caminho para tirar do poder o Mubarak. Quer dizer, nós estamos falando do mesmo país, do mesmo povo que produziu essa cultura. Quer dizer, o Mubarak está lá, é herdeiro do antigo, ele era vice, né, do Radonassar, que foi assassinado, fuzilado por um guarda-costas e tal, e agora queria passar o poder ao filho. Quer dizer, é uma situação extremamente artificial, mas que está sendo paulatinamente varrida. A Tunísia, o Egito agora, o Iêmen, isso está significando que está havendo uma surpreendente movimentação na sociedade civil daquela região. E no momento em que os Estados Unidos estão com as suas relações internacionais enfraquecidas, que em geral dão apoio a essas movimentações. De modo que o cenário é dos mais intrigantes para quem observa e torce para que a democracia dê certo ali. Claro. Olha, a seguir, IBGE confirma recorde de empregos com carteira assinada. Com imposto simplificado e descontos, o governo espera que 11 milhões de empreendedores individuais formalizem suas atividades.